gente! Estou aqui hoje com uma convidada linda, Heloísa Rodrigues, psicóloga clínica. E ela vai falar hoje sobre um tema que são... Sabe os nossos comportamentos que a gente não consegue mudar? Que a gente tenta. Às vezes tem consciência de que precisa mudar, mas simplesmente não consegue. Então eu chamei ela para conversar um pouco com a gente sobre isso. Se apresente para as pessoas, Elô. Eu sou a Heloísa Rodrigues, psicóloga clínica, psicóloga jurídica e trabalho com a terapia cognitivo-comportamental que cuida bem das compulsões. Maravilhosa. A gente tem um outro vídeo que estamos gravando com ela sobre essa linha de terapia. Não sei qual vai entrar primeiro, mas enfim, se já tiver entrado esse, vai ter o link aí para você poder acessar também. Elô, tem uma coisa pessoal, por exemplo, que eu já vou colocar na roda para você poder já falar a respeito, né? Nada melhor do que exemplos pessoais. Exato. Eu tenho um vício em mexer no meu rosto, por isso meu rosto fica todo marcado. Então, como eu tive acne desde bem cedo, na adolescência, e foi um problema persistente, eu percebo que hoje é uma coisa que eu não consigo parar, é uma das maiores dificuldades minha, e olha que você me conhece, sou uma pessoa que procuro superar as coisas, trabalhar as coisas com consciência, mas é algo que pra mim é mais forte do que eu até hoje. Quando eu menos espero, por mais que eu faça exercícios diversos, eu tô com a mão no rosto e já tá cutucando. Então, como é um hábito que já vem de muito tempo, eu lembro que a minha mãe me dizia que desde pequena eu sou muito sensorial. Eu descobri esses dias que isso é a sensorialidade da coisa que também está envolvida, sabe? E isso vem desde muito cedo. Então, é esse tipo de hábitos, assim como eu também já tive compulsão alimentar, e foi uma coisa que demorou muitos anos para, nem digo ser resolvida, porque ainda existem ataques em momentos específicos, assim, mas claro que não é nem metade do que já foi um dia, né? Então é nessa linha de comportamentos que eu gostaria que você falasse, assim, comportamentos que a gente sente que tomam conta da gente. Como lidar com isso? Nossa, é super difícil falar sobre isso. Eu vou tentar falar não numa perspectiva de terminologia, essa parte mais conceitual. Eu vou trazer um pouquinho, mas eu acho legal trazer numa linguagem mais acessível, né? Então, às vezes essa coisa de você ir lá e mexer, cutucar, às vezes até sangrar um pouquinho, né? Às vezes tem a ver com ansiedade, e aí você vai criando um comportamento que vai, de alguma forma, provocar uma sensação de alívio para algum tipo de tensão ou preocupação. Então, às vezes, não precisa ser algo muito sério. Às vezes é sutil e a gente não percebe. Uma outra coisa também é o condicionamento. Se há muito tempo você faz isso, se tornou mesmo um comportamento aprendido. Então, quando você tem algum gatilho, que seja mental ou de um estímulo do ambiente, que cause em você uma tensão, um estado de alerta, você imediatamente vai naquele comportamento que traz a você uma ideia de alívio. Então, mas eu não chamaria esse seu comportamento como uma compulsão. Talvez a gente pode pensar em outras nomenclaturas, na verdade, né? Mas a compulsão, por exemplo, como você falou da compulsão alimentar, às vezes tem a ver com a falta, né? Então você está em falta com algo e depois você procura forma de preencher essa falta. Eu falo isso do ponto de vista mais subjetivo, vamos dizer assim, mas às vezes do ponto de vista físico mesmo. Então, para quem, por exemplo, teve algum problema de transtorno alimentar, tem aí uma questão com o corpo. Então, às vezes, o que acontece eu faço uma restrição alimentar porque eu estou insatisfeita com o meu corpo, porque eu acho que meu corpo não está bom, e aí eu começo a fazer restrições, e aí vou tendo uma falta do ponto de vista físico, e aí quando vai comer existe a compulsão para preencher essa falta. E a compulsão, ela é uma resposta também a um pensamento às vezes irracional. E aí você vai ter essa compulsão de uma maneira bem desmedida. Tem pessoas que têm uma compulsão ao ponto de comer arroz com sorvete, jogar um leite condensado em cima
e comer até estufar, até ter aquela sensação mesmo de que já tá, não aguenta mais. Não aguenta mais. Então, pensando sobre o conceito da compulsão, é você persistir num comportamento que excede e que te prejudica. E isso não tem a ver só com a comida, por exemplo, a própria bebida alcoólica. Então você tá, não, vou sair, vou para um happy hour, mas eu só vou tomar 2 cervejas. E aí, de repente, tomou meia dúzia, né? Ou mais do que isso. E aí, no dia seguinte, não conseguiu honrar com compromisso porque fisicamente não está dando conta. Então, a compulsão, ela vai trazer prejuízos interno e externo, pela repetição, pela insistência, pela essa necessidade de preenchimento de algo. Uhum. E o que você diria para uma pessoa que se percebe nesse momento, não só necessariamente com uma compulsão, mas com comportamentos que ela já identificou que não são bons, que estão trazendo algum tipo de agravamento para a vida, de peso para a vida dela, já percebeu que é com ela, já saiu da parte de colocar no outro, né? Mas Sim. já percebeu que é algo que ela precisa mudar, desde alguém que de repente tenha problema de organização, por exemplo, e deixa aquele amontoado de coisas e aí não consegue colocar as coisas em dia, como pode ser, esse amontoado pode não ser coisas físicas, mas que acaba não se organizando na vida e mantém esse padrão. Enfim, pessoas que têm comportamentos que elas percebem que precisam mudar, não sabem como fazer isso, até tentam, mas não conseguem. O que você diria para essas pessoas como um primeiro passo e passos, enfim? Uma forma de você compreender ou de você tentar entender se tem algo de errado acontecendo com você é notar se isso está trazendo prejuízos em alguma das áreas da sua vida, pessoal, profissional, familiar ou social. Então, por exemplo, pessoas que são acumuladoras, isso vai prejudicando várias áreas da vida. Às vezes a pessoa acumula tanto que ela não consegue sair para trabalhar, porque ela não consegue encontrar o que ela precisa, porque ela se perde em tudo aquilo, ela não consegue ter vida social porque ela não tem como receber pessoas em casa, ou ela não pode sair porque ela está presa a tudo aquilo, né? Então, vai trazendo vários prejuízos. Isso é uma forma da pessoa fazer essa pesquisa, essa investigação, se realmente está tudo bem ou não. Aí tem uma outra coisa, que é a questão de que, por exemplo, seja o acúmulo ou a compulsão, pode estar ligado à necessidade de prazer, de alívio ou de apego a histórias, né? Então, por exemplo, a pessoa que acumula, ela não está só apegada a bens materiais, ela está apegada à história que aquele bem material reflete. E ela não consegue se desfazer disso, porque muitas vezes tudo que tem ali no material representa às vezes pessoas que já não estão mais dentro desse ambiente familiar, ou pessoas que mudaram de estado, familiares que foi para outro estado, alguém que tenha morrido, ou de um período bom da vida da pessoa que ela não consegue mais voltar para esse lugar. Então é importante também entender, quando você tem um comportamento que parece que está te prejudicando, qual é a mensagem que esse comportamento está dizendo para você. Então, se você precisa comer muito ao ponto de passar mal, qual é a mensagem que isso está transmitindo a você? Às vezes a gente não consegue sozinha. E aí que é importante a ajuda de um profissional para fazer esse caminho, né? Transitar numa linha do tempo para ir identificando o que tem acontecido nessa jornada da sua vida, para você chegar nesse momento de uma maneira que está te prejudicando, né? Que não está cuidando de você, muito pelo contrário, está te prejudicando, né? E aí eu falei de bebida, eu falei de acumuladores, mas também tem a questão das compras, jogos, compulsão por sexo, né? Então, o que a gente precisa... Por companhia, às vezes não só sexual, mas o outro, né? Exatamente. E exatamente, por isso que é importante entender mais uma vez o significado. Você está atribuindo qual o significado para essa ação, né? O que isso representa para você. Legal. Acho que, então, se fosse para dizer assim, no caso da pessoa procurar uma ajuda, é procurar um profissional competente para
Sim, se você passa por uma situação em que... Porque tem alguns casos que você precisa ser acompanhado ou acompanhada, né, por um profissional da área médica, psiquiatria, é importante. Se é um caso em que você precisou passar por uma avaliação médica ao ponto, por exemplo, de uma intervenção medicamentosa, o mais indicado é um tratamento que a gente chama de tratamento combinado, que é a psiquiatria com a psicologia. Já passei por isso, já. Então, é bem importante. É claro que existem outras formas de trabalho de autoconhecimento que são importantes também, né? Mas eu entendo como, para casos em que tem um diagnóstico, que seja cuidado por um médico, psiquiatra e por psicólogo. Né? E é óbvio que é muito importante o cuidado com o corpo, exercício físico, meditação, que até na terapia cognitivo-comportamental a gente usa da meditação, de cuidado com o corpo. Isso é muito importante, tanto que no consultório eu sempre peço aos pacientes que pratiquem exercício físico, aqueles que não praticam, eu sempre peço, né? Porque faz uma grande diferença no tratamento psicológico, de ter esse cuidado. Tem algumas pessoas que acham que podem, não, eu mesma por mim mesma vou conseguir, né? A gente tem sim um repertório bem importante de autocuidado, mas às vezes é importante ter alguém podendo ajudar nessa travessia, podendo ajudar você a perceber coisas que às vezes sozinha você não vai perceber. Sim. Obrigada, Elô, linda. Gente, eu acho que é importante deixar, reforçar essa parte do procure ajuda, porque às vezes a gente acha que a gente consegue sozinho e a gente fica só entrando num sofrimento que vira um ciclo sem fim, né? Por achar, não, eu sou suficiente, eu sou capaz, eu vou conseguir, ou se colocar muito para baixo, que eu sou assim mesmo, não tem jeito, não dá para mudar. E processos de mudança de hábitos são processos que demoram muito, às vezes demoram, ao invés de um ano ou uma semana, demoram anos para mudar, né? Então a gente precisa ter essa paciência conosco e se abrir para procurar ajuda, acho que é um primeiro passo. Então, obrigado mais uma vez, Elô. Vou deixar os contatos da Elô aí, procurem, ela faz atendimentos presenciais, atendimentos online. E se você quiser procurá-la, já pode ser aí o seu primeiro passo, né, dentro dessa linha de terapia. No mais, compartilhe esse vídeo com quem você acha que possa ser útil aí esse conteúdo, dá aquele like, se inscreve no canal para ajudar aí a expandir o nosso trabalho aqui também. E é isso, um beijinho, tchau, tchau!